Igreja do Senhor Jesus, hoje um ensino maravilhoso. Não tem como, eu tenho que arrumar toda hora essas plaquinhas aqui, toda hora ao vivo é complicado. Bom, igreja, paz, Deus abençoe todos vocês, espero que vocês estejam muito bem. Hoje um ensino maravilhoso, né? Um ensino onde a verdade, né, ela sempre tem que prevalecer, embora seja ela vindo de qualquer vida, seja a vida posicionada em Deus, seja a vida longe de Deus, mas a verdade sempre será a verdade. Ela vai punir, ela vai orientar, ela vai exortar, ela vai limpar e vai purificar. E uma das coisas que a Bíblia menciona muito, que é a verdade, quando você conhece ela, ela quebra o eixo da separação do homem com Deus e ela dá esse livre acesso, ela liberta o homem. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Logicamente, por que muitos profetas morreram? Pela verdade. Logicamente, porque muitos foram odiados? Pela verdade. Jesus disse assim, olha, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Então, vocês vão ser odiados. Porque se vocês fossem fazer do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então, o mundo é mentira. Então, a verdade, ela é doída. Ela dói, mas ela nos confronta. Por quê? Porque ela está falando, olha, você pode ter prazer por pouco tempo, mas eu te dou uma eternidade se você realmente estiver na minha verdade. Então, automaticamente, a verdade, ela sacode o homem, ela desperta o homem e a mulher. Ela faz com que separa entre o justo e o ímpio, ela faz com que as coisas escondidas que o diabo tenta sempre fazer assim, ó, não prega sobre isso. O diabo chega e diz, isso você não pode falar. Então, são algo impactante e tira do tapete os utensílios da casa de Deus, como aconteceu com Acã. Então, essa verdade ela deve ser explanada. E mesmo ainda, eu quero dizer a todos vocês, você que está vendo esse vídeo, que esse vídeo, o intuito dele não é te julgar. O intuito desse vídeo não é te colocar no inferno. O intuito desse vídeo é te alertar que essa verdade eu preciso também. Que eu também sou um homem miserável pecador. Mas que nós precisamos ser orientados nessa verdade. Hoje eu vou fazer bem sereno para que todos entendam, porque é um assunto muito delicado. É um assunto que todo mundo esconde, é um assunto que ninguém mais prega e todo mundo está assim, ó. Esse assunto sumiu. Esse assunto sumiu da boca dos profetas. Esse assunto ninguém mais fala desse assunto, ninguém mais tem coragem. As pessoas elas estão dando mais valor ao dinheiro, o dízimo, do que assuntos como esse aqui, que é muito difícil de ouvir, muito complicado. Mas como diz o anjo a João, olha João, coma, vai descer amargo, mas o sabor é de mel. Desce amargo, mas fica um mel nos lábios, porque é isso que a palavra veio fazendo. Ela veio trazer para nós a redenção do novo tempo. E eu preciso que vocês todos entendam que esse grau, isso aqui é muito complicado. É um dos pecados que Deus mais odeia? Infelizmente é. Vamos lá, pega comigo, hoje vamos falar sobre adultério. Pega a Bíblia comigo, Sagrada, Mateus capítulo 19, no versículo, aleluia, no versículo de número 9, Mateus 19, verso 9. E eu vou logo no versículo que todo mundo erra. Eu vou logo no versículo que vocês usam esse versículo para proteger o erro de vocês. Eu vou pegar o mesmo capítulo e versículo que vocês usam para ir contra mim. Agora, eu vou pegar esse versículo, pastores, irmãos e irmãs, e eu queria saber se vocês vai ter alguma reação contra mim. Eu quero saber qual vai ser a resposta de vocês. O mesmo versículo que vocês usam, que diz que se o marido trair, pode casar de novo, mesmo ele estando vivo. Eu vou usar o mesmo versículo e eu quero ver qual vai ser a sua reação, pastor. Eu quero ver qual vai ser a reação dos senhores por tanta mentira. Porque vocês falam, mas não tem réplica, né? Então hoje vai a réplica. Vamos lá. Está escrito assim: eu vos digo, porém que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação separar, e casar com outra, comete adultério. E que casar com o repudiado também comete adultério. Disseram os discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar.
Ele, porém, diz: nem todos podem receber esta palavra, mas é aquele que foi concedido. Então, o que Jesus está falando aqui? Ele está discutindo com os fariseus acerca do casamento. Ele está falando sobre acerca de uma separação. E agora eu sei que era para ter 1000 pessoas aqui, ó, ninguém aparece. Parece que todo mundo escolhe o que bem convém. É o que está escrito em Timóteo. Chegará um dia que as pessoas vão ouvir aquilo que a preza, aquilo que só satisfaz a ela. Ela não vai querer ouvir aquilo que é verdade. E é isso que está acontecendo. Por isso que tem esse pouco de gente. Quem que vai dar crédito à minha pregação, como diz aí? Quem vai dar crédito? É isso que você separa. Aí gente, que vem a peneira. Nesse momento que vem a peneira de Deus. Aí a gente vê que realmente nem todos estão no mesmo barco. Bom, esse versículo responde a muita coisa. Esse versículo ele nos traz uma dimensão muito forte acerca do casamento. Jesus, aqui, uns homens, né, atuais, eles usam esse versículo dizendo que se traiu, aqui se não for por causa de fulano, mas se traiu, pode agora casar de novo. Meu marido me traiu, então por causa de casamento eu caso segunda vez. Mas espera aí, nós temos uma palavra aqui que vai mudar todo esse entendimento de vocês. Nós estamos aqui dizendo aqui, olha, qualquer que repudiar que sua mulher, não sendo por causa de fornicação. Fornicação. A palavra fornicação, no grego, significa porneia. Fornicação, o ato sexual. Aqui nós estamos falando de mocheia e porneia. Porneia é prostituição. Né? Nós estamos falando de porneia. Porneia é um ato sexual fora do casamento. Então ele está falando para quem não casou. Ele não está falando para quem já é casado. Ele está falando para quem não casou. Então aqui está falando sobre agora essa questão da mulher. Por quê? Porque no tempo de Judá, no tempo de Israel, prestem atenção, nós temos um fato muito importante. Nós estamos falando de José e Maria, mãe e pai de Jesus. Em carne, claro, porque Deus é Deus e não tem pai e mãe. Mas agora estamos falando sobre Porné e Mocheia. Vemos José e Maria. José ficou meio assim estabiado, porque Maria nunca tinha relacionado com ele, mas embora os dois moravam juntos. Naquele tempo, era como se fossem casados. Ali se dava que José e Maria eram casados, mesmo ainda sendo noivados. Antes da festa, eles consideravam o casamento. Então, por isso que José ficou com medo de expor Maria, porque senão ela poderia ser apedrejada pelos fariseus. Então, naquele momento, ele ficou atônito. José ficou com medo. Será que ela me traiu? Né? Será que ela me adulterou contra mim? Então, a questão é, Jesus está falando de prostituição. Ele não está falando de adultério, ou seja, mocheia. Ele está falando de porneia. Então, quando aí ele está falando do casamento aí da mulher, é porque os dois na época, eles se ligavam, eles moravam juntos, mas não se tocavam. Então, se você é noivo, né, e não se toca, se você trair ali nesse casamento de Judá, você estaria num ato de porneia e não mocheia, porque não era um concílio de casamento relativamente concretizado. Quem está entendendo? Então, esse é o detalhe maior dessa história. As pessoas não entendem o tempo que Jesus está falando e da palavra que ele usa em grego aqui, porneia. E isso que está matando as pessoas. Isso que está matando. Não é como hoje. Hoje a gente não pode noivar e ficar morando junto. Naquele tempo eles ficavam juntos, porque era muita fidelidade a Deus. E agora nós vemos que não ser por causa de prostituição. Ou seja, não um ato fora do casamento. Ele não está falando de quem já casou e adulterou. Ele não está falando assim, quem adulterar não tem mais casamento, pode casar com outro se não for para adultério. Ele está falando de fornicação. Ele está fazendo de fornicação. Então, isso que as pessoas, elas começam a manipular esse sentimento para se promover e se defender em algo assim. Não é isso que Jesus está falando. E eu vou te provar na Bíblia muito mais versículo. Segundo o que diz a Bíblia, Deus odeia, abomina o divórcio. Mas, vamos lá. O que diz no livro de Hebreus? Né? O livro de Hebreus, se você quiser marcar, marca aí. Capítulo 13, verso 4. Ixi, tem muita coisa. Hoje tem muita coisa aqui. Hebreus 13, 4 diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Jesus está falando aqui, o próprio Deus está falando através da boca de Paulo, na carta dos Hebreus, dizendo sobre que tem um ato aí imoral da separação e da traição, e também um ato imoral na hora da relação sexual, que o leito, ou seja, quando você deitar com sua esposa, tem que tomar muito cuidado, que a imoralidade que você conta com ela ou o esposo vice-versa, vão ser julgados no último dia, e também através do adultério. Ou seja,
Eu estou casado, eu fui ter relação com outra mulher, mesmo sendo casado. Então, automaticamente, eu estou adulterando. O que é adulterar? Adulterar, igreja, é como se colocasse vinagre na água. A água, quando ela pega a água e tem um vinagre, a água foi adulterada, ou seja, tem um fator que não é dali, que está no meio da base. Ou seja, eu tenho duas pessoas e as duas se formam um. O carne do meu carne, osso dos meus ossos. Então os dois se tornam um. Quando entra uma terceira pessoa aqui, o casamento está sendo adulterado. O casamento está sendo adulterado. Então, o tempo está se passando, nós temos visto que realmente a terra está enobrecida. A terra está vivendo um tempo de cegueira espiritual. Os mandamentos de Deus estão longe. Então, automaticamente, nós vemos esse adultério. O adultério, ou seja, alguém entrando no meio de um casamento. A traição depois do casamento. Agora, o que Deus está falando sobre a situação aqui muito interessante também, sobre a questão de Mateus 19, aquele concílio, toda aquela situação de se tornar uma só carne, como eu acabei de falar, e aí agora ele está dizendo que se Deus unir, o homem não pode separar. Então, quando você vai casar, você vai até o juízo, e qual é a palavra que você usa? Até que a morte nos separe. Quando você fala essa palavra, até que a morte nos separe, nós vemos aí uma coisa interessante, que você falou e jurou que a morte o separaria, somente ela. Mas o seu marido, ou sua esposa, ele está vivo. Então a morte não separou. Então não tem como separar esse vínculo. Eles estão vivos. Então, o que Jesus está falando aqui é algo muito sério, sobre a questão da ligação da carne, a questão da ligação de um para com o outro. E isso é uma coisa muito forte em relação ao ministério. Aqui também, nós vemos também algo muito forte também, Paulo dando uma carta aos Coríntios. Se você quiser, 1 Coríntios capítulo 7, pode ler aí, 1 Coríntios capítulo 7, verso 39. Vamos lá. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela está livre para casar. Então, olha só, vocês estão vendo? Então, quando o seu marido morrer, ou vice-versa. Amém? Quando o seu marido morrer, ou vice-versa, ou a mulher morrer, aí você está livre para casar com quem quiser. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39. Olha só como eu quero dizer a todos os irmãos que eu estou defendendo a Jesus. Ele me mandou fazer isso, então eu vou falar o que ele me mandou falar e eu obedeço a Jesus. O meu destino é o céu. A minha eternidade, a morada do Senhor, é para lá que eu vou. Eu não adianta ficar aqui enganando vocês, querendo dinheiro de vocês, querendo esse espetáculo. Eu tenho que pregar o que eu fui chamado. Eu fui chamado para ser valente, eu fui chamado para uma geração perversa, que eu preciso também me colocar no meu lugar, preciso me santificar também. Então eu preciso cada dia mais fazer o que Jesus me manda. Então eu vou continuar aqui. 1 Coríntios 7, 39. Aqui, peraí, enquanto está vivo, não tem mais casamento. Ele está vivo, o seu esposo está vivo, a sua mulher está viva, está ligado a ela enquanto viver. Enquanto viver, você está ligado a ela. Não existe a sua marido estiver vivo, você casar com outro. Não tem isso. Está vivo. Agora, o que deve ser feito? Vamos ver que a Bíblia vai mencionar agora qual que vai ser o intuito, como que nós vamos entrar numa conclusão, como vamos entrar num objetivo para que isso daqui agora consiga se estabelecer. Eu quero dizer uma coisa que é interessante. Quando Deus viu que Israel, a Bíblia diz que Israel era a esposa de Deus. E a Bíblia menciona que depois que Israel traiu a Deus com outros deuses, o que aconteceu? O que aconteceu com Israel? Israel traiu Deus, ela transou com outros ídolos. E o que a Bíblia diz? Que Deus ficou triste no céu, porque era sua esposa, casada com ele. A Bíblia menciona que ele chama Oséias e fala: Oséias, faça alguma coisa aqui, porque eu preciso que você faça algo. E você vai fazer uma situação para você entender o que eu estou passando. Casa com uma mulher adúltera. E a Bíblia diz o quê? Que Oséias foi casar com uma mulher adúltera. E a Bíblia diz que ela chega a trair ele e ele ainda tinha que liberar o perdão para ela. Então olha que interessante. Gomer, né? A Bíblia menciona que era Gomer. Então ele mostrou que realmente ele também estava sentindo traído. Mas que dia e que hora você vê a Bíblia Sagrada Deus casando com outra nação? Você não vê Deus casando com outra nação. Você não vê Deus falando: não quero mais Israel, quero os Estados Unidos. Você não vê Deus falando: me traiu, agora quero o Brasil. Não.
Ele perdoou o adultério da sua nação. Ele perdoou a traição de Israel, a sua esposa, e continuou novamente com ela até nos dias atuais. Deus perdoou a sua nação, a sua esposa, a sua donzela, como ele dizia em Isaías. E ele continuou com ela porque ele perdoou. Então, se Deus perdoou, ele colocou Jesus dizendo, o perdão não é só 7, 70 vezes 7. A dificuldade, por que é difícil? Eu vou explicar para vocês porque o adultério é difícil. O adultério é um pecado como qualquer um que fuma cigarro, que mente. O adultério é um pecado normal, vamos colocar assim, né, na relação dos pecados. Mas por que ele se torna tão difícil? Porque ela traz sentimento. Ele não traz, quando tem traição, ele traz um sentimento. A pessoa ama, a pessoa sabe que aquele corpo é dela e caiu com o outro. O sentimento que vai trazendo para nós vai arruinando os nossos corações. Mas somente as pessoas que não têm essa parte com Deus e com o Espírito Santo conseguem viver uma vida depois de ira e contenda e também uma vida imperdoável. Mas quem tem contato com Jesus vai para a oração e o Espírito Santo cura a ferida, né? Ele cura, né? Então, o que devemos fazer? O que devemos fazer? Precisamos entrar num senso comum e entender que um dia eu vou morrer, pastor. Um dia eu e meu esposo vão morrer. Um dia eu vou descer à sepultura. Então, o que adianta eu vou encontrar com a minha eternidade por causa de um perdão? Por que não perdoar? O que está me preparado para mim é muito maior do que um perdão. Então, imagine o inferno. Porque a Bíblia menciona que aquele que não perdoa também não recebe perdão. Como você não vai perdoar, você também não pode receber perdão diante de Deus. Então imagina um inferno, lama, fogo ardente esperando por causa de um perdão. Por causa de uma situação de você fala, não, amém, glória a Deus, caiu, a carne é fraca, vamos embora. Não, mas você continua com sua ignorância, com seu coração duro. E aí quando morrer, certamente vai para o Hades. Por quê? Porque não liberou perdão. A eternidade vai gritar, vai chorar, vai gemer, não vai ser nada fácil. Então o Espírito Santo ele cura. Ele veio para isso, ele veio para curar, né? Agora, a pergunta é: mas o meu marido me espancava. Tá? O que o apóstolo Paulo disse? Se não consiste na mesma fé, 1 Coríntios 7. Se não consiste na mesma fé, que largue. Mas também quando largar, que fique sem casar. O apóstolo Paulo não quer, ele diz que se o marido é espancador, ele não é obrigado a ficar com ele. Mas também que quando largar, o separe e não case mais. É isso que a Bíblia menciona, que se não professa o mesmo sentimento, não é somente uma fé. E aí ele começa a escrever dizendo, olha, porque Deus não chamou o homem para submissão ao homem, mas sim a Deus. E é isso que diz em 1 Coríntios 7, se você for ver até o final, ele fala sobre isso, né? Então, a oração do marido, da mulher, santifica o marido. E a oração do marido santifica a mulher. Então, ele diz somente para separar, mas não casar novamente. É isso que ele está falando aqui. Que vocês não podem, porque vocês estão unidos em um só corpo. O casamento é um só. Não existe dois casamentos. Então, aqui que está escrito, muito interessante, uma coisa em Jeremias, no capítulo 3, abre comigo. Jeremias, capítulo 3, verso 1. Presta atenção. Jeremias 3. Se um homem se divorciar da sua mulher, Jeremias 3, verso 1, e depois da separação ela casar com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Olha só, mas você tem se prostituído com muitos amantes, e agora? Quer voltar para mim? Deus está falando para ela. Deus está falando, você casou com outro, agora poderá eu voltar com você? Não, por que não? Porque você também está casada. Como que eu vou casar com você se você também já está casado? Então, o que Deus falou aqui para Jeremias? Então, que a nação se separe e volta para mim. Olha que interessante. Então, que ela volte para mim, né? Então, o que a Bíblia menciona? Olha que a mulher não se separe do marido e o marido não se separe da mulher. Mas se separar, que fique sem casar. 1 Coríntios capítulo 7 em diante. Então, desde lá, Deus está falando para Jerusalém, para Israel. Olha, se você não separar, não tem como eu te casar com você, porque já está casado. Então, você tem que sair daí e voltar para mim. E isso é o fato importante. Muitas pessoas, está acontecendo o quê?
Elas querem ir para o céu, mas não adianta vocês ficarem seguindo pastores. Se eles não atacar a ferida, se Deus não usar eles para atacar a ferida, onde rompe o desligamento com o céu, não adianta. É muito séria essa questão. É uma questão, por isso que eu estou aqui bem tranquilo, Razel, porque é uma questão séria, que envolve sentimento. Eu não posso chegar aqui também e julgar uma pessoa que está casada a segunda vez, dizer que ela é isso, é aquilo. Não. Eu acho que a gente precisa andar no espírito nessa questão muito delicada. É uma questão delicada, mas que precisa ser verdadeira. É uma tese que precisa falar a verdade, dependente da situação que está acontecendo na sua vida. Isso também não estou aqui instigando você a largar do seu segundo casamento. Sua vida é sua vida. Eu estou ensinando o caminho. Entra quem quer. Não é obrigado a entrar. Jesus disse, eu sou o caminho, e poucos entraram. Então, vamos continuar aqui. E é por isso que a parte mais feia nesse sentido não é nem você casar de segunda vez, é o seu pastor no segundo casamento. É o evangelista no segundo casamento. É a irmã pastora no segundo. Isso é a coisa mais caótica que existe. É a coisa mais tenebrosa que existe. Né? É isso que é feio. Isso que é na cara de pau, toma os altares e ainda abre a boca, sabendo que está em um segundo casamento, que não se deve estar num casamento comum, num casamento de adultério. Então, olha só que interessante. Olha só. A carta de divórcio começou lá em Deuteronômio 24. Jesus falou assim, olha, sabe por que eu dou a carta de divórcio? Anás. Viu, Caifás? É porque o povo é duro de coração. O povo, para a dureza dos seus corações, foi oferecida essa carta. Não, Deus jamais ia liberar a carta de divórcio. Jamais, igreja. Jamais. Deus, carta de divórcio é para quem é duro de coração. Para quem é duro, para quem não consegue perdoar. Por isso que é legal hoje no Brasil a carta de divórcio também. Mas pela dureza, desde Deuteronômio, foi liberada essa carta, porque era uma bagunça, era uma briga. Era uma briga terrível. Quando se separava da esposa, tinha que ter um ciclo, tinha que ter um documento que falava, olha, eu separei, eu divorciei. Ah, então você é ligado, então, mas eu divorciei, está aqui o documento. Então era necessário. Aí a Bíblia fala, ou se o segundo marido morre, se o homem casar com a mulher, depois não quiser mais por encontrar nela o que reprova, dará certidão de divórcio, e a mulher a mandará embora. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem, e esse não gostar dela, lhe dará a carta de divórcio e mandará embora. Ora, o segundo marido morrer. Olha só. Então, é isso que é o problema. A questão é, a ética do segundo casamento, Jesus ele estava muito preocupado com isso. O próprio Deus preocupado com isso. Por quê? Se a gente olhar bem ou analisar bem hoje, a gente tem uma guerra lá em Israel chamada Guerra Santa, na faixa de Gaza. Nós temos a geração dos filhos de Abraão, né, Isaac, né, e o outro filho, né, Isaac e o outro filho de Abraão. Então tá lá, a descendência de Isaac está lá, e depois a descendência de Ismael. Nós temos duas descendências vindo de um que tem a promessa, ou seja, por que a guerra? Porque Abraão é o que tem a promessa. Isaac e Ismael são irmãos por parte de pai. Então, o que aconteceu? A Bíblia menciona que a descendência de Isaac foi a da promessa, enquanto a de Ismael se colocou em prontidão. Mas eles brigam até hoje, porque todos são filhos do mesmo pai. Então, desde lá começou uma briga. E o que Deus fez? Deus ele executou a árvore genealógica. Deus não quis mais essa confusão, porque daria briga, não deu certo, né? Então agora a mulher se tornaria marido de um só homem e o homem de uma só mulher. Para quê? Para que essa palavra padrasto não existe na árvore genealógica, tampouco madrasta, tá certo? Elas não existem. Por quê? Para que essa árvore genealógica ela cresça com bons frutos, com divisões em relações. Então, automaticamente, Deus viu que isso não era bom. Deus viu que não era bom. Tem coisas que em Gênesis, no capítulo 1, fala, Deus viu que era bom e fez. Mas esse aqui, Deus viu que não era bom. Então, olha que interessante. Vemos Deus mudar o assunto dessa questão da família, porque sabia que ia ter descendência. E aí, viu que hoje Deus, ele reprova. Ele reprova, até barriga de aluguel é pecado, tá certo? Não é de Deus isso. Então, Deus não quer mais essa reprovação em questão da família. Agora, o que é interessante? Interessante que o casamento, ele é algo assim, ele é um liga ao outro, né? Um é ligado ao outro,
Um sente o que o outro sente. Aí vem Paulo dizendo: vocês estão casados? Então é necessário que você separe as tarefas. Que a mulher seja submissa ao marido e que o marido honre a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Então, se não haver Jesus no casamento, se não haver o temor do Senhor, o casamento vai para água abaixo. Porque está seguindo da ética de que Jesus implantou dentro do casamento para que ele ficasse em perfeita harmonia. E isso é algo muito relativo aos dias atuais. Por quê? Porque nem todos confessam a mesma fé. É por isso que cessa todas essas brigalhadas. E é por isso que tem todos esses tipos de problema. Então, o que deve ser feito? Tá, eu casei de novo, meu marido está vivo e ele casou com outra. Como que deve ser feito? Para o temor de Deus, né, muitas pessoas pode falar, mas eu posso casar de novo? Em algum sentido você pode. Em um único sentido. Pastor, eu casei já, eu posso casar de novo? Pode. Como? Em que sentido? Em que sentido você pode casar de novo? É simples. Vamos colocar, eu casei com a Camila. A Camila, já tinha sido casada. Então eu casei com ela. O meu casamento com ela não foi válido, porque eu estava em adultério. Foi repudiada e eu casei com a repudiada. Então eu desligo esse casamento e posso casar. Aí eu posso casar de novo. Por quê? Porque eu estava num relacionamento onde a pessoa já era casada. Então esse casamento não se coloca diante de Deus. Você está se arrependendo. E aí agora você pode casar de novo. Por quê? Porque esse casamento não é válido. É como o batismo que nós estávamos falando sobre a situação. E aí, o que deve ser feito? Deve ser feito o seguinte: vocês têm que usar a sabedoria de vocês. Às vezes você quer largar do segundo casamento, mas vocês têm que esperar o tempo de Deus, tem que orar muito. Você está lidando com uma pessoa que tem sentimento. Você está lidando com uma pessoa que às vezes teve até filho com você. Não é assim. Aí eu ouvi um ensino lá, eu não quero ir embora, cata minhas malas e vou embora. Não é assim que funciona. Tudo precisa de uma ordem, tudo precisa de uma sabedoria divina. E Deus, eu não vou aqui anunciar vocês porque cada um tem a sua vida com Deus. Casamento, eu jamais me intrometerei, mas a verdade eu pregarei. É diferente. Então você tem o seu casamento, você, sua família, você com seus problemas, você com seus problemas. Mas você precisa pegar com a sabedoria e ver o que eu vou fazer. Como deve ser feito, né? Nós temos casos de amigos nossos que ficou 28 anos juntos e hoje são separados de cama, mas vivem juntos por causa dos filhos, como amigos. 28 anos juntos. Mas por amor a Jesus eles vão padecer, claro que vão padecer, porque o evangelho não é assim largo, o evangelho não é uma estrada grande, o evangelho é estreito, é apertado o caminho. Então, era necessário, né? Era necessário isso acontecer. O Hamilton Gomes está dizendo: olha o falso profeta. Sim, eu sou falso, sim. Então, obrigado, eu queria me converter um dia, espero que você possa vir aqui orar por mim. Então, é isso que hoje nós temos visto. Ninguém mais explica essas coisas. Ninguém mais as pessoas estão nem aí se está acontecendo assim, está acontecendo assado. O pecado que Deus abomina, ele está vindo de frente conosco e vem caladamente. Isso se ninguém tocar nessa ferida, essa ferida vira um câncer. E é o que aconteceu. Aí eles pregam isso de Mateus 19 e aí começa dizer que é válido, que pode, que é isso. E a maioria que fala que pode porque já estão casados de novo. Os pastores estão casados de novo e é por isso que eles vão falar isso sobre essa questão. Olha só que interessante. Isaías 50, verso 1. Onde está a certidão de divórcio de sua mãe com a qual te mandei embora? A qual me deste crer em vez de vocês? Por causa dos seus pecados vocês foram vendidos. Por causa da transgressão de vocês, sua mãe foi mandada embora. Carta de divórcio. Entendeu? Olha, te mandei a carta de divórcio, mas eu não posso casar. Mas lembra que essa carta está com ela. Tem que voltar para mim e para a gente anular essa carta de divórcio. Outra coisa interessante que Deus sempre fala, né? Eu peguei a carta de divórcio e mandei embora. Deus estava numa fase muito irada com Israel nessa época. Ele sentiu a dor, ele falou: não quero, estou divorciado, mas depois ele volta atrás. Esse é tremendo. Porque ele ama, né? Quem ama sempre dá a segunda chance. Quem ama dá a segunda, a terceira, dá a quarta, dá a quinta, dá a sexta, dá a sétima, dá a oitava, dá a nona. Ama de verdade. Quem ama de verdade, o amor tudo pode, tudo crê, tudo suporta. Né? Então, essa é a realidade. Não tem como nós colocar, saber que minha esposa está viva.
A minha esposa está ligada comigo enquanto eu viver, enquanto eu estiver vivo. A Camila vai estar sendo a mulher da minha vida, osso do meu osso, carne da minha carne. Não posso casar de novo. E se ela morrer, aí eu por viuvez eu posso casar de novo, porque agora desligou o meu corpo com o corpo dela. E isso agora é concebível. Olha como diz em Malaquias 2,16, vocês gostam de separar bastante. Eu odeio o divórcio do Senhor. O Deus de Israel também odeia o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas. Olha só para você ter uma ideia como ele odeia o divórcio. Deus abomina. É uma coisa que ele não sente bem. Porque tudo que Deus faz é para que haja temor diante dele. Tudo, 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 tudo. Né? Então, essa questão é muito severa. Então, Deus odeia isso e ele quer que realmente todos entendam esse fato. Todos entendam. E eu estou pregando para servo de Deus, não estou pregando para desobediente. Porque também não adianta você chegar aqui, ouvir isso daqui, e estou pregando para quem quer morar no céu, para quem quer herdar uma vida eterna com Jesus. Perguntaram, por que Moisés usou a certidão de divórcio, a mulher mandou embora? Foi isso lá em Mateus 19, que é essa pergunta que originou todo esse fato, essa divisão entre eles também. Então, igreja, o que deve ser feito? Qual é o motivo da gente estar vivendo um tempo tão difícil? O motivo é que é um enrosco. Para vocês terem uma ideia, vou dar uma explicação aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Ó, isso aqui, para tirar esse nó aqui, isso aqui tem que achar o ponto, o começo. Para você tirar, você tem que começar o começo. E é isso que as pessoas não estão tendo. Elas não estão tendo qual é o começo, como eu saí disso. Se embaralhou a vida toda. Brincou com o sentimento do outro, o outro casou de novo, brincou com o sentimento do outro, aí o outro teve filho com o outro. Por quê? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento virou um nó. Por quê? Porque há um sentimento. Quando você casa com alguém, essa alguém começa a gostar de você. E aí que é o problema. Vira essa bagunça aqui, ó. Essa bagunça. Uma bagunça total. E não tem mais separação. Em que como eu devo ficar, se eu não devo ficar, ou se eu vou ficar. Então, o que devemos fazer? O que devemos fazer é orar ao Senhor. Mas falar para Deus, Deus, eu já conheço o caminho. Através do ensino eu conheci o caminho. Agora eu preciso que o Senhor me dê uma estratégia, que o Senhor me ajude. Porque eu digo uma coisa a vocês. Enquanto existir a Bíblia Sagrada na Terra, enquanto esse mundo ainda estiver em pé, essa verdade será dita nos quatro cantos da Terra. Porque até que a morte nos separe, você assinou com a caneta dessa daqui, lá no registro, e você não foi suficientemente um ser humano para sustentar o que você fez, o que você falou, o que você escreveu. Você não teve. A morte não chegou e você separou. A morte não chegou e você foi embora. Então você não cumpriu com a sua palavra. E isso para Deus vale muito. Isso para Deus vale demais. A palavra, né, o desejo, o desígnio, o objetivo. Deus, ele quer isso. Ele quer que o homem, que tudo que está ligado na terra, seja ligado no céu. Uma vez perguntaram a mim, dizendo, pastor Júlio, então quer dizer que se eu desligo então meu casamento na terra, eu desliguei no céu? Não. Tudo está ligado na terra, está ligado no céu, tudo que desligar na terra, está desligado no céu. Não é assim. Não é isso. Na terra, lá no céu, não se liga em justiça. Vamos colocar, se dois ou mais ligam na terra, então vai eu e meu parceiro, vamos ali matar um cara. Será que vai ligar no céu? Não. Deus não tem amor por derramamento de sangue, então automaticamente não está ligado no céu. Então Deus só vai ligar a justiça, porque lá é o reino de justiça. Não é um reino de injustiça. Tudo que não vem a favor da sua verdade, não consegue ligar na verdade. Então, por isso que não há ligação, porque aquilo que é ligado lá é somente o que vem por justiça, porque Deus é um ser justo. Jamais ele vai ligar injustiça no céu. Ela é banida na terra, através da justiça de Deus. E, lembrando, essa questão de amigar, o que Paulo falou? Se não aguentar, é melhor casar do que se abrasar. Então, tem que casar, não é abrasar ou amigar. Abrasar é amigar. Não tem esse negócio de, eu fiz ali um papel no cartório que a gente é casado sem um juiz. Não, vai para o juiz. Tem um juiz que vai bater o martelo por você. Vai ter alguém que vai chegar lá e dizer assim, eu considero os casados. Esse aí foi Deus que levantou, juízes na terra,
para que colocasse o casamento em dia. Então, não adianta, não existe segundo casamento. Ponto final. Vou repetir para todos entenderem, não existe segundo casamento. O que João Batista diz para Herodes? Herodes, você está com a mulher do teu irmão, Herodes. Está vendo? João Batista pregando contra o adultério. E o que aconteceu com João Batista? Foi decapitado, degolado, porque ter pregado contra adultério. Foi por causa de pregar contra adultério que João Batista foi degolado. Ele disse, você está com a mulher do teu irmão. Isso é pecado. E aí aconteceu que o grande homem de Deus morreu, mas está lá no céu, mas morreu pela verdade. E é isso que as pessoas estão fugindo, porque é como se fosse assim, se o mundo ele ganha força em um pecado, o que acontece com os profetas? Eles começam a ser muito mais ameaçados, porque é o que está acontecendo. Por isso que esses profetinhas de internet não têm a coragem de falar essas coisas. Porque eles não querem a eternidade, eles querem ficar aqui embaixo. Eles não querem confrontar o erro das pessoas e levar esse povo para o céu. Eles não querem. Eles preferem morrer, enganar o povo e ir para o inferno junto com o povo. Mas os servos de Deus que foram escolhidos por Deus, foram escolhidos para que desse a sua própria vida, mas por amor à verdade. Que desse a sua própria vida, mas que fosse um dia morrer aqui e aparecer lá junto com Cristo para toda a eternidade. Enquanto os assassinos de João Batista pereceram, porque mataram um justo é coisa terrível. Ai daquele que sangra um justo. Então, o diabo por dinheiro enganou as igrejas. O diabo por dinheiro está enganando esses profetas de YouTube aqui, esses pastores que não tem de forma alguma poder algum contra as trevas, mas são mercenários da fé, são homens que por dinheiro cegaram o seu próprio conhecimento. E é o que está acontecendo. Nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja, as últimas etapas final da história. E a igreja está perecendo por falta de conhecimento e também por falta de temor a Deus. Novamente, nossa carne vai cair e vai somente assim aplaudir o caixão que vai descer no meio da vala, que é o teu caixão. Você vai estar lá naquele lugar com um algodão nos seus narizes e no teu ouvido para não sair pus, as suas vísceras dentro de um balde para doação e o teu corpo descer na sepultura. Acabou o WhatsApp, acabou o Instagram, acabou tudo. Mas o seu destino é o que você escolheu. Você quis esse destino. Vocês não quiseram temer a Deus. E isso é uma coisa que vai acontecer comigo e com você. Todos vamos morrer. Todos iremos para a eternidade. Tanto no inferno, tanto no céu. E a eternidade é algo que Deus nos preparou. Então o Senhor quer que todos se arrependam, que todos sigam a sua lei, mesmo sendo difícil. Não é fácil? Não é fácil. Mas Jesus, Ele quer que todos saiam da fornicação, amigados, sem casamento, transando. É por isso que na tua igreja tem muita porneia. E por quê? Porque o teu amiguinho do grupo de jovens namora a menininha do grupo de jovens. Eles se beijam. E se a menina e o menino se beijam em namoro, eles estão se prostituindo. E por quê? Porque o corpo não está ligado ainda, não casaram. Assembleia de Deus, muita porneia. Quadrangular, muita porneia. Batista, muita porneia. Outras igrejas, mas eu falo, não é fora de ética não. Não é fora de ética não. Não é fora de ética não. João Batista gritou para o rei no meio do povo, ó, Herodes, muita porneia, muito namorinho cristão. E vocês estão indo para o lago de fogo. Por quê? Porque não querem respeitar esse limite. Que o teu corpo é só da menina quando vocês se casam. Então por que se beijam? Por que vocês se abraçam? Entende? Então, não adianta, pastores, vocês enganar o povo por muito tempo. Sempre Deus vai levantar um como eu, como outros, para trazer este povo o temor do Senhor. Para trazer este povo a renovação do seu entendimento. É para isso que Deus levantou os seus. Para ser chamado de falso profeta, odiado. É para isso.
Então, que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo dê sabedoria para vocês, tá bom? E eu quero dizer a todos vocês, não é fácil para o céu. Estou aqui hoje em casa muito triste, porque eu preciso mais. Eu preciso me consertar. Eu estava falando com Deus, eu preciso me consertar mais, porque eu quero ir para o céu. Eu sou um pecador também, como vocês são, e eu preciso melhorar muito mais, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus abençoe todos vocês. Foi um ensino muito ético, muito cuidadoso, porque é complicado essa etapa. Que Deus abençoe. Vocês vão comentar aqui, tá certo? Vão comentar esse ensino glorioso, e que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês orem a Deus, para que Deus mostre para vocês o caminho da eternidade. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos. Amanhã, o último dia de ensino. O último dia de ensino amanhã, o 8º ensino amanhã, hein? Que benção. Ô, glória, acabou, hein, igreja? Ah, que pena, acabou, hein? Amanhã, o 8º dia de ensino. Compartilhe esse vídeo, comentem aqui para que ele cresça, e para esse pastor, manda para os canais dos pastores que você acompanha, tá bom? Manda para eles, tá? Porque quando ele vê esse vídeo, ele vai, tira esse falso profeta daqui. É claro que ele vai falar isso. Que Deus abençoe. Fico na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço, e que o Espírito Santo nos dê sabedoria e entendimento e nos fortaleça com o teu braço de poder. Um abraço. Até amanhã, no novo ensino poderoso. Estará às 7 horas da noite. Não perca. Comente 1000 comentários, hein? Mais de 1000. Paz, igreja. Deus abençoe a todos. Paz.